Estamos aqui para um único propósito, que é louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém? Você veio para isso? Levante a sua mão e diga assim: eu vim. Eu vim. Amém. Nós também estamos aqui para adorar a Deus, adorar este que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós sabemos que o mundo hoje, e muitos comemoram simplesmente a morte, mas nós sabemos que nem todos creem na ressurreição desse Deus que é tão maravilhoso. E nós sabemos que Ele era, Ele é e Ele continuará sendo por toda a eternidade. E é sobre isso que nós iremos cantar nesta noite. Mas antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero que você curva a sua cabeça e que você faça uma oração juntamente comigo. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te engrandecer, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Porque se não fosse por Tua morte ali naquela cruz, nós não poderíamos de forma alguma Te adorarmos no dia de hoje. A Tua morte, Senhor Deus, nos deu livre acesso. Ela nos deu paz. A Tua morte, ela nos trouxe cura. E retirou de nós todo o pecado. E por isso, Senhor Deus, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos. Porque Tu és maravilhoso. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Eu tinha sede. Aí veio Cristo, cante. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Diferente. Só Ele vê meus pecados ocultos. Meus pecados ocultos, O que escondo no fundo do meu coração. Derrama, Senhor. Derrama em minha vida água. Limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro, no escuro de quem eu fui, eu tinha medo, mas aí veio Cristo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele, cante com a gente. Ele enxerga o que vejo no escuro. O que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. que Cristo oferece.
água viva. água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Eu quero ouvir só vocês agora. Ele tira o pecado. Pecado do mundo. Planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele Agora bem forte. Cristo. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, o que Cristo oferece, Ele é. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos vida, porque é ali onde Jesus derramou o seu sangue por nós. E por isso, nessa terra que está seca, Ele veio para nos dar a água, e a água da vida. Que possamos louvar juntos, levanto a cruz. Vou pedir que a igreja fique em pé e a gente já cante, solte a sua voz, exalte o nome do nosso Deus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz, nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, cante. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Todos. Levanto a cruz. Levanto a cruz de Jesus,
proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai. Me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sob uma cruz nos deu vida outra vez. Bem forte agora. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum, na cruz nós somos resgatados. Mais uma vez. Rei vitorioso, Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum, na cruz nós somos resgatados. Agora só a igreja. Santo, 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 Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. A última vez. Santo, Santo, Santo Deus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, diga assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, para declarar a Tua santidade, Pai. Somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Tu és o único digno da nossa adoração, Senhor. Adore a Ele com todo o seu coração. Digno é o Cordeiro que foi morto. Diga: Santo, Santo, Santo Ele um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Diga: digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo
cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Você já imaginou essa cena? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és misericordioso, Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Agora eu quero ouvir só vocês. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Que era, é e há de vir. Pode ficar mais lindo para Deus. Cante com mais força. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim e eu te adorarei. Diga mais uma vez, Santo, 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 Santo,
Deus Todo-Poderoso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és magnífico, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso. Continua conosco, Senhor Deus, no decorrer deste culto, Pai. Que tudo que for feito, Senhor Deus, seja feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E com isso, Senhor Deus, nós dizemos de todo o nosso coração: amém, Senhor. Amém. Amém. Como seria minha história sem Deus? Se não fosse Deus, não teria história. Deus está na minha vida desde o começo, até quando eu o rejeitei. Deus está na minha vida no meio do processo, até quando eu o abandonei. Deus está na minha vida no final, no fundo do meu poço, quando eu o reencontrei. E sem esse Deus eu não sou ninguém. Tudo que eu faço é dívida de gratidão pelo que Deus já fez por mim. Jesus venceu e Ele me fez vencer também. Como seria minha história sem Jesus? Não seria uma história. O mais importante em relação à história, uma vez eu li uma frase escrita em um livro. O mais importante que se pode dizer sobre a história é que o ser humano nunca aprende com as lições que ela nos dá. E Deus permite que nós tenhamos uma história para aprendermos a viver. Aconteça o que acontecer, devemos entender que o Senhor está presente. Como seria minha história sem Deus? Eu acho que não seria, né? Porque se não fosse Deus naquele dia, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu já teria terminado com a minha vida. Então, eu não teria vida. Então, com Deus, hoje, eu tenho. Eu não consigo imaginar como seria a minha história sem Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu não teria perspectiva de encontrar com meu esposo. Se não fosse Jesus, eu não teria vencido uma dificuldade tão grande que é o meu temperamento, ansioso, impaciente. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Jesus precisa ser tudo, porque se Ele não for tudo, nada mais nós esperaremos dessa terra. Eu não sei o que seria a minha história sem Deus, mas não seria possuída de beleza, não seria uma história de família, não seria uma história de superação. A minha, sei lá, eu acho que não seria nem história. Eu acho que talvez nem teria muito tempo. Eu acho que não teria talvez chegado a 38 anos de idade, né? Então, louvo a Deus por ser amado, por ser quisto, por ser aceito. E porque Jesus venceu, eu posso voltar, eu posso recomeçar.
Uma boa noite, tudo bem com vocês? Feliz sábado, uma alegria poder estar aqui com vocês neste sábado especial. E como é bonito nós vermos testemunho de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E da mesma maneira que essas pessoas se tornaram mais que vencedoras em Cristo Jesus, nós também podemos tornar mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa semana é uma semana especial, onde nós paramos, o Brasil para, uma Semana Santa, onde nos leva a ter ali o encontro, olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para os últimos momentos da vida de Cristo. Que bom que você está aqui nesta noite. Queria deixar também a nossa saudação aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube. Esta aqui é a comunidade Novo Tempo de Santarém, e você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui para levar você, cada um de nós, a termos um encontro verdadeiro com Cristo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, podermos conhecer esse Jesus que venceu e que sempre vencerá. Que Deus abençoe a cada um de vocês, sintam-se à vontade, venham nos visitar, as nossas portas estão abertas para você estar aqui conosco. E que bom que você está aqui conosco também, aqui no nosso auditório. Estamos felizes pela presença de vocês. Hoje nós iremos estudar um tema bastante interessante, importante. A importância... Opa, só ligar aqui. Aí. A importância de nós sermos consolados pela palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês, talvez aqui, olhando aqui rapidamente para o nosso auditório, talvez algumas pessoas conheceram, já ouviram falar de Ayrton Senna. Quantos aqui já ouviram falar de Ayrton Senna? Quantos aqui tiveram a oportunidade, o privilégio de acordar domingo pela manhã e assistir a corrida de Fórmula 1 com o nosso campeão Ayrton Senna? Alguém aqui teve essa oportunidade ali, ou ali teve? Só os velhos estão falando? Não, eu tive a oportunidade, mas não sou tão velho assim, né? A gente tá... Você também, professora? Quem não assistiu? Queridos, Ayrton Senna, ele foi um ícone do esporte automobilístico aqui no Brasil. Eu lembro ali, eu vou revelar minha idade, vocês podem fazer as contas depois. Eu lembro ali em torno dos meus 8 anos de idade. Eu acordava cedo juntamente com a minha família para poder assistir a corrida de Fórmula 1. Parece que era diferente, porque nós tínhamos ali um brasileiro, um tricampeão, aquela pessoa que se dava o máximo para poder alcançar o final, alcançar o pódio. Esse era Ayrton Senna. Quantas manhãs de domingo eu tive a oportunidade de acordar e ligar ali para assistir a Fórmula 1. Mas nós sabemos da trágica história de Ayrton Senna. Corações, né, de milhões de fãs ao redor do mundo. Acabou. Se despedaçou quando ele se chocou em uma curva diretamente no muro a 216 km por hora. E naquele momento, então, Ayrton Senna parou. Ali, aqui, para quem, os curiosos, depois pode pesquisar, né? O muro da curva Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1 na Itália. E isso aconteceu no dia 1º de maio de 1994. E parece que depois que Ayrton Senna faleceu, bateu o carro, morreu, parece que não teve mais graça de assistir a Fórmula 1. Eu não sei vocês, mas eu não tive mais aquela vontade, aquela graça de poder assistir a Fórmula 1. Mas naquele momento, quando o mundo parou para poder ver o que tinha acontecido com Ayrton Senna, e aqui no Brasil, o jornalista Celso Cabrini, às 13 horas e 40 minutos, ele entrou ao vivo para dar a notícia da morte cerebral de Ayrton Senna. E sabe, queridos, aquilo ali foi um choque, onde todo mundo parou. Eu lembro como se fosse hoje, por mais que eu era muito novo, eu lembro que eu morava em São Paulo, e ali saía todo dia, todo final de tarde para brincar com os meus amigos, e de repente aquele domingo era um domingo diferente. Nós não víamos movimento nas ruas. Foi um grande choque para a sociedade. Ali as pessoas estavam enlutadas.
pela morte de um grande ídolo, Ayrton Senna. E o que mais interessante é que nas provas de classificações, na sexta, no sábado, na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello também atravessou ali a 300 km por hora e bateu o seu carro também. No sábado, no treino de classificação, um piloto da Fórmula 1 austríaco, eu não vou falar o nome aqui para mim não mostrar o meu inglês fluente aqui para vocês, para mim não passar vergonha, mas foi um piloto austríaco. Ele também se chocou com o muro, só que ele veio a óbito. E Ayrton Senna estava muito preocupado com aquela situação, com segurança da prova, e ele parou ali na hora da classificação, e ele foi tentar conversar ali com a equipe, com os diretores da prova da Fórmula 1, mas ele não teve sucesso, de nada adiantou. E sabe, queridos, Ayrton Senna, ele era um ídolo, não só no Brasil, mas no mundo. Quando os japoneses foram dar a notícia de que Ayrton Senna havia falecido, a equipe de narração da TV japonesa anunciou a sua morte aos prantos. Ayrton Senna era considerado um quase samurai no Japão. Mas Ayrton Senna deixou muito legado. Quando Ayrton Senna morreu, foi declarado 3 dias de luto no Brasil. Para você ver a influência que Ayrton Senna tinha, como ele era amado. Ele recebeu várias honrarias, mas ele estava morto, já não adiantava mais. E Ayrton Senna, ele foi um exemplo em várias áreas da vida. Um ser humano dedicado, um ser humano que dava o seu melhor, um ser humano que se preocupava com as pessoas, um ser humano que era temente ao Deus, temente ao Senhor. E ali então, Ayrton Senna, a última vez que foi visto o seu rosto, foi naquela prova de 1º de maio de 1994. E depois que ele saiu do carro, não tivemos mais oportunidades de poder ver o seu rosto. Ali ele teve várias sequelas, atingiu ele muito o seu corpo, tanto na parte da cabeça, mas em outras áreas do seu corpo também. E por incrível que pareça, aquela prova precisava terminar naquele momento, mas eles continuaram a prova e os pilotos passaram por aquela cena, por aquelas poças de sangue de Ayrton Senna, 54 vezes. Imagine a cabeça dos pilotos passando ali 54 vezes. E quando passava por aquela curva, talvez via ali alguns destroços ainda do carro de Ayrton Senna. Que situação, que momento de desespero. Na verdade, deixa eu pôr aqui o celular, aí. Opa, aí, obrigado. Sabe, querido, mas o que mais me chama a atenção é que no seu túmulo, estava escrito ali de Ayrton Senna, como ele era temente a Deus, estava escrito assim: nada pode me separar do amor de Deus. E esse texto está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38. Sabe, queridos, isso mostra para mim e para você que não há nada que nós possamos fazer, não há nada que possa acontecer na nossa vida. O amor de Deus nunca vai se separar de mim e de você. Não importa onde você esteja, como você esteja, Deus sempre vai ao nosso encontro. Ele sempre vai nos buscar, sempre vai nos amparar. Mas sabe, queridos, teve também um outro domingo que parou uma determinada região do nosso mundo. E naquele domingo, cinzento, milhares de pessoas lamentavam em suas casas a morte de um grande herói. Um herói que deu a sua vida. O herói que passava pelas cidades, pelas comunidades e curava as pessoas. Um herói que passava e salvava, levava mensagem de esperança, as pessoas gostavam de estar com ele. Esse herói, Jesus,
quando ele foi crucificado, quando ele foi morto, também foi um momento muito triste naquela sociedade. E ainda para nós, nos dias de hoje, nos causa uma certa comoção, uma certa emoção, quando nós começamos a estudar a vida de Jesus, os últimos dias de Jesus. E sabe, queridos, aquele homem que passava, o povo esperava por redenção, o povo esperava por libertação. E por onde Jesus passava, as multidões o seguiam, as multidões o tocavam, eram curadas, milagres aconteciam. Havia realizado curas inimagináveis e rompido a barreira da morte. Ele ressuscitou pessoas. Ayrton Senna foi um grande herói, um grande exemplo para nós. Mas não existe alguma pessoa igual a Jesus. O nosso Jesus que venceu, o nosso Jesus que vence, o nosso Jesus que faz coisas que nós nem imaginamos. Nós temos um Jesus, um Deus do impossível. E naquele momento então que tudo parou, as pessoas ficaram frustradas também. As pessoas ficaram desamparadas, as pessoas não acreditavam que aquilo estava acontecendo, porque o Jesus, o Messias que eles estavam tanto esperando para poder ali revolucionar o mundo religioso, o mundo político, e de repente, Jesus, ele é entregue na cruz do Calvário e entregou a sua vida. Igualmente, né, as pessoas quando Ayrton Senna morreu ficaram tristes, desamparados, nervosos. Aconteceu a mesma coisa com os discípulos de Jesus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 24, nós vemos ali um momento muito especial. As pessoas ali estavam nervosas, preocupadas, e ali nós encontramos 2 discípulos, e um deles nós vemos aqui o nome, chamado Cleopas, que o quê? Que seguiam de Jerusalém para Emaús. E quando você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 27, eu gostaria de ler com vocês. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 27. Nós vemos aqui 2 discípulos tristes, 2 discípulos desanimados, porque o seu mestre tinha sido entregue na cruz do Calvário. E aqui diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aqui, esses 60 estádios daria mais ou menos em torno de 11 a 12 quilômetros. Eu sei que nós temos alguns atletas aqui, que gostam de correr. E eles ali demoraram mais ou menos cerca de 2 horas. A Jane, acho que demoraria o quê, Jane? 10 minutos? Não ainda? Mas 15 minutos, 20 minutos. E ali era um caminho longo para eles de 2 horas, por diversas circunstâncias, pela região, pelo lugar que eles passavam. E ali naquele momento eles iam conversando aqui no versículo 14, a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que
tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos parar por aqui. Jesus querendo falar aqui para eles, mostrando para eles como vocês demoram para entender tudo que vocês sabem, tudo que eu passei com vocês. Eu passei alguns anos com vocês. Eu falei que eu iria morrer, que eu precisaria ser maltratado, que eu precisaria ser crucificado. Avisei que ao terceiro dia eu iria ressuscitar. E como vocês ainda não entendem essas coisas, sabe, queridos, quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes nós acreditamos desacreditando do poder de Deus? Quantas vezes nós esquecemos que nós servimos a um Deus, o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus amanhã, o Deus que não conhece o impossível. Muitas vezes nós achamos que só isso vai acontecer somente na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe, queridos, nós temos uma memória muito curta. Quantos milagres você já presenciou na sua vida? Quantos milagres Deus já realizou na sua vida? E parece que quando vem a turbulência, nós esquecemos de tudo. Esquecemos o Deus em quem nós servimos. O Deus, o Jesus, que venceu e continuará vencendo. Quantas vezes você já se pegou dessa maneira? Você já percebeu quantas vezes nós somos céticos? Quantas vezes nós temos dificuldades para acreditar? Quantas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer o nosso Deus, o mesmo Deus que fez milagres, que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus que nós conhecemos, um Deus que não conhece o impossível. Alguma vez você já se deparou perguntando, questionando, cadê o Senhor, cadê Deus? Os discípulos naquele momento de tristeza, de dor, eles se cegaram e não conseguiram ver o próprio Jesus que estava do seu lado. Mas sabe, queridos, o que me deixa mais feliz, o que me deixa mais alegre, é que Deus se preocupa com cada um de nós, e em todos os momentos, Ele vai estar indo atrás de mim, de você, para nos consolar, porque nós somos os seus filhos. Ele nos comprou e nós temos a marca de Jesus, a marca nas mãos de Jesus, quando Ele foi pregado na cruz do Calvário. Nós temos um Deus que consola a cada um de nós. E como eu disse para vocês, não importa o momento, não importa como, não importa aonde, Deus
sempre vai estar indo atrás de cada um de nós. E sabe, queridos, esse desejo de Jesus de nos consolar, ele representa muito para cada um de nós. O nosso herói, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. E ali então os discípulos, conforme estavam ali conversando com Jesus, eles estavam tristes, confusos, frustrados. Não era uma tristeza comum, mas era uma tristeza profunda. Eu não sei quantos de vocês já passaram por determinadas situações na vida difíceis, onde vocês tiveram tristezas profundas. E parece que quando essas coisas acontecem, nós não enxergamos nada ao nosso redor. E ali com os discípulos não foram diferente. Não foi diferente. Jesus ali ao lado deles, conversando com eles, e eles ali tristes, preocupados, talvez cabisbaixos, nem olhava para Jesus, para a pessoa que estava ali caminhando com eles. Reclamaram, questionaram, como que pode? Mas sabe, queridos, eles conheciam Jesus, eles conheciam as promessas da palavra de Deus, mas eles não viviam, eles acreditavam desacreditando. E quantas vezes nós também somos iguais? Nós conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra, Ele deixou tudo aqui para nós, para nos orientar, para nós termos uma vida feliz, para mostrar o caminho certo, o caminho errado. E parece que quando as coisas vêm, as coisas acontecem, nós começamos a duvidar de Deus, nós não acreditamos na sua palavra. Sabe, queridos, os discípulos ali tiveram um coração deles foi, podemos dizer que duplamente ferido. Eles se decepcionaram com os líderes da nação judaica, porque os próprios judeus, os próprios líderes, eles foram os responsáveis por prender Jesus, por crucificar Jesus, os líderes religiosos, os sacerdotes. Os conhecedores da palavra, os conhecedores ali da Torá, sabiam que iria vir o Messias, e eles foram responsáveis por entregar o Messias. Outro motivo que eles se decepcionaram, eles tiveram uma decepção com o próprio Jesus. Como que pode? O Salvador do mundo, o homem poderoso, poderia usar todo o seu poder, toda a sua glória ali, para talvez negociar a sua vida, talvez ali num poder, no seu poder ele poderia estralar os dedos no abrir e piscar de olhos e sumir dali. Mas o que Jesus fez? Não falou um A, só ficou quieto. E isso decepcionou os próprios discípulos. O que aconteceu? Jesus desistiu de tudo que ele veio? Por que ele está fazendo isso com cada um de nós? Sabe, queridos, eles se decepcionaram também com Jesus. E a perda, ela era muito grande para ser suportada. A perda de Jesus ali, daquele momento. E mais uma vez eu pergunto para você, e para mim também, quantas vezes você já se decepcionou com Deus? Quantas vezes você já questionou? Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já reclamou com Deus? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso, Senhor, comigo? Por quê? Parece que Deus não responde às nossas orações. Quantas vezes você já orou, você já buscou tanto uma resposta, ou uma bênção, e ela não veio? Quantas vezes? Parece que Deus não nos ouve, parece que Deus nos abandonou. Quantas vezes nós clamamos, nós buscamos, nós ficamos desesperados, querendo uma resposta. Mas sabe, queridos, nós não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos crer, confiar,
que da mesma maneira que Ele foi ali, se achegou aos discípulos para confortá-los, para apoiá-los, Deus faz essa mesma coisa comigo e com você. Ele sempre está disposto a nos confortar, a nos animar. E nem sempre o nosso desejo vai se concretizar. Nós precisamos acreditar que Deus está à frente. Precisamos confiar que Deus irá continuar fazendo o melhor para mim e para você. Sabe, queridos, Jesus, da mesma maneira que, como eu já disse, Ele ansiava em consolá-los, Ele também anseia em nos consolar. Mas uma frase que eu gostaria de deixar aqui com vocês é: a grande questão não é se Deus nos responde, mas se nós estamos abertos a ouvir sua resposta. Você está disposto a ouvir a resposta de Deus quando você ora para Ele? Ou se não for do seu desejo, você não está disposto a ouvir a voz de Deus? Queridos, nós precisamos buscar a Deus. Os discípulos estavam sofrendo desnecessariamente porque eles tinham conhecimento de tudo, eles passaram ali a vida com Jesus, os anos da vida com Jesus. Jesus tinha explicado, tinha falado para eles tudo o que iria acontecer, e mesmo assim, eles temeram, eles se desesperaram. Sabe, queridos, o que Jesus mostra para mim e para você é que os que buscam sempre irão encontrar a Cristo. Embora eles estivessem ali temporariamente cegos, eles eram filhos de Deus. E Deus nunca vai rejeitar os seus filhos. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que você gostaria que acontecesse, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos, que Ele nunca iria nos abandonar. Ele também não prometeu que nós viveríamos num mundo mar de rosas, mas Ele prometeu que em meio do vale da sombra da morte, Ele nunca iria nos deixar, e Ele sempre estará conosco em todos os momentos. Sabe, queridos, somos nós que deixamos Deus de lado na nossa vida. Somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que desconfiamos do poder de Deus, dos milagres que Ele pode fazer em nossas vidas. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. Nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus os seus ensinamentos, a vontade de Deus para a nossa vida. E sabe, queridos, nós só vamos ter essa explosão, essa vontade, essa força para prosseguir quando nós nos aproximarmos da palavra de Deus. Quando nós estudarmos, quando nós orarmos: Senhor, abra os meus olhos, abra minha mente, mostra para mim a tua vontade, que seja feita a sua, não a minha, me ajude nesta caminhada. Sabe, queridos, porque Jesus, Ele quer mostrar para mim e para você muitas coisas, e da mesma maneira que Jesus ensinou que a igreja deve avaliar tudo à luz da Bíblia, nós precisamos avaliar também a luz da Bíblia. Os discípulos tinham todo o conhecimento, mas ali eles pensaram, preferiram seguir os seus pensamentos e esqueceram de seguir aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a seguir também o nosso coração? Nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a não ouvir os teus conselhos, clamamos por milagres em nossas vidas, mas o maior milagre está aqui, a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber está aqui. A nossa salvação está aqui. E quando nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, nós conhecemos mais a Deus. Por isso que é importante nós nos aproximarmos diariamente da palavra de Deus, termos uma experiência buscando, estudando a palavra de Deus.
Somente essa experiência vai nos levar, vai nos apontar para Cristo. Somente essa experiência vai nos transformar, porque nós iremos conhecer a Deus. E sabe, queridos, a experiência é importante, mas acima dela deve estar o quê? A palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe, hoje nós podemos conhecer a Cristo pela experiência através da palavra de Deus, através da Bíblia. E Jesus fala para cada um de nós: porque me viste, Tomé, né? Aquele velho, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Os discípulos estavam ali com Jesus, passaram um momento, viram Jesus e mesmo assim duvidaram. Nós precisamos ter os olhos da fé. E isso nós só iremos conseguir quando nós buscarmos a Deus, estudarmos a Tua Palavra. Tem pessoas que falam: eu só acredito vendo. Tomé foi um desses. Eu só acredito vendo. Então Jesus, uma maneira que Ele se preocupa com cada um de nós, Ele teve que aparecer a Tomé para que Tomé pudesse acreditar nele. E da mesma maneira é comigo e com você. Jesus quantas vezes já apareceu na nossa vida, já nos mostrou, e nós muitas vezes não queremos ver. Sabe, queridos, Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do nosso coração, todos os momentos, todos os dias. O maior interesse da nossa salvação é de Deus, é de Jesus. Permita Ele entrar na sua vida, permita Ele entrar no seu coração. Deixe Ele fazer as mudanças necessárias. Deixe Ele ali fazer as limpezas necessárias. Permita que Deus entre na sua vida. Sabe, queridos, precisamos permitir que Deus seja o Deus da nossa vida. Precisamos buscar mais a Deus através da palavra, através daquilo que nós vemos, escutamos, como nós vivemos. Nós precisamos tomar uma decisão de viver ao lado de Cristo, estudando a sua palavra diariamente, buscando encontrar a face de Cristo. E como nós podemos fazer isso? Na palavra de Deus. Não há coisas, dinheiro, pessoas, somente a palavra de Deus pode te levar a reconhecer a verdadeira face de Cristo. E sabe, queridos, se alguém precisa voltar para os caminhos de Deus, o dia é hoje, a hora é agora. Jesus está disposto a te alcançar, Ele quer te transformar. E se você está aqui nesta noite, não é à toa, porque Deus tem um propósito especial na sua vida, mas você precisa permitir que Deus te transforme. Deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar na sua casa, deixe Ele fazer morada no seu coração. Esse é o desejo dEle. E da mesma maneira que Jesus venceu, Ele quer tornar a cada um de nós mais que vencedores em Cristo Jesus. Confie nesse Deus. Entregue a sua vida a esse Deus, que Ele vai fazer o que for possível, e Ele vai sempre fazer o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. Deixa Deus ser o Deus da sua vida. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus falar ao seu coração. E que a nossa oração possa ser: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, me ajude a ver aquilo que eu preciso mudar na minha vida, me ajude a escutar a sua voz. Mas para isso nós precisamos nos relacionar com Deus, através da palavra de Deus e através da oração. Eu gostaria de orar com vocês. Posso orar com vocês? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos ver aqui que o Senhor se preocupa com cada um de nós.
não importa por quais situações nós estamos passando, o Senhor sempre está disposto a nos ouvir, o Senhor sempre está disposto a falar ao nosso coração. Somos nós que muitas vezes fechamos nossos corações, fechamos os nossos olhos. Por favor, Senhor, entre na nossa vida, entre no nosso coração, abra os nossos olhos, nos ajude a ver aquilo que nós precisamos deixar de lado, nos ajude a ver a Tua vontade para a nossa vida, para que possamos ser mais que vencedores, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, e através do seu sangue derramado, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por mais um sábado, que possamos descansar em Ti, possamos parar daquela correria do nosso dia a dia e lembrar que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor e sempre está disposto a nos alcançar. Continue conosco, nos leve em segurança para os nossos lares. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Está no céu, de geração em geração, Ele é fiel. O seu amor dura para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Para sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Somos o seu povo e Ele reina sobre nós. Para sempre sua palavra firmada está nos céus. De geração em geração Ele é fiel. Pois seu louvor dura para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Declare toda a terra, Ele é o Senhor. Para sempre adoraremos
com honra e louvor, aquele que venceu a morte com amor. Bendito seja o Santo, Jeová, o grande eu sou. Declare em toda a terra que Ele é o Senhor. Para sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. Bendito seja o Santo, Jeová, o grande eu sou. Declare em toda a terra que Ele é o Senhor. Para sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com Só as amor. mulheres. Bendito seja o Santo, Grande declare em toda a terra que Ele é o Senhor. para sempre adoraremos Com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. Amém. Só o Fagner.